Olá, pessoal! Hoje iremos receber uma dupla inovadora de uma empresa criativa, o Interventura. Fique com a gente que o Inspiração está no ar. E para conversar conosco hoje em mais um episódio do podcast Inspiração, estamos aqui hoje Júlia Rolim, entusiasta de cidades e pessoas, arquiteta, urbanista e fundadora do Interventura Urbana. Lidiane Bortoli, apaixonada por criatividade, fotografia profissional e cofundadora da Interventura Urbana. A Interventura é uma empresa de soluções... Deixa eu falar melhor. Desculpa. Eu vou ler aqui para falar melhor sobre a Interventura. A Interventura é uma empresa de soluções urbanas que atua em todo o Vale dos Sinos e já participou de prêmios nacionais e regionais de inovação e turismo. Através de experiências urbanas, vem transformando as cidades desde 2016. Sejam bem-vindos, Rodrigues, tudo bem? Muito obrigada. Sejam bem-vindas, meninas. É um grande prazer recebê-las aqui. Acho que a nossa parceria já não é de hoje e nesse novo projeto, ter vocês aqui, eu acho que faz muito sentido, porque eu acho que vocês trabalham de encontro ao que a gente vem trabalhando, né? Trazendo inovação, inspiração aí para outras pessoas. Então, a gente queria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais de vocês, né? Porque as meninas do Interventura, mas e o Interventura, né? Como que começou? Da onde que veio? Então, a gente queria escutar um pouquinho de vocês. Como que tudo começou? Perfeito! A gente está muito feliz, obrigada pelo convite. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Júlia Rolim, arquiteta urbanista, fundadora da Interventura. E já estamos aí trabalhando 6 anos, Lid? 7 anos. 7 anos, isso. Então é uma longa trajetória, né? E a gente vai contar um pouquinho para vocês. Show de bola. Então tá, eu agradeço também muito o convite. É muito inspirador estar aqui com vocês hoje. E cada vez que a gente relembra a nossa trajetória e tudo que a gente fez, é muito bom para nós também, para lembrar por que a gente tá aqui, né? E por que a gente faz o que a gente faz. Então, eu sou a Lidiane, eu sou fotógrafa. Comecei na Interventura através do convite da Júlia, né? A Júlia foi a principal fundadora do projeto Interventura, né? Que hoje se transformou num negócio. E estamos aí todo esse tempo juntas já. Que bacana. O Interventura, né? É o idealizador da Rua de Lazer. E para mim, nossa Interventura é Rua de Lazer, né? Mas eu acredito que não iniciou tudo, né, com a rua em 2020. Então, quando que iniciou e da onde que surgiu a ideia do Interventura? Então, a Interventura nasce em 2016, com o meu trabalho de conclusão de curso de arquitetura e urbanismo. E eu fiz um grande parque linear na Rua da Praia. Não sei se vocês conhecem Rua da Praia em São Leopoldo. Sim. Que No tem Rio, um projeto de revitalização, inclusive, em andamento. E eu fiz esse projeto, né? Me apaixonei pelo tema. Não me imaginava trabalhando com foco em urbanismo, inclusive. Você trabalhava na prefeitura ou não? Não. Eu fiz o meu TCC e resolvi fazer urbano, né? E na Unicinos, na época, eram 6 meses de TCC. Eu resolvi fazer de 1 ano. Tipo, eu fiz o projeto da minha vida, assim, digamos, né? Eu me preparei para aquilo, assim. Eu queria que fosse um processo tranquilo, que fosse gostoso e que eu realmente aprendesse algo e que acabou se tornando no meu projeto de vida, né? Então, surgiu através do meu trabalho de conclusão de curso da faculdade, né? Por que tu escolheu essa rua? Porque eu tenho uma conexão muito grande com natureza, com rios. Eu sou matogrossense, eu não sou gaúcha. Não nasci em São Leopoldo, adotei São Leopoldo como a minha cidade, né? Mas hoje é Leopoldo. Hoje eu sou Capilé. E eu tinha essa conexão, né? E eu não entendia, quando eu vim embora, eu era criança ainda, eu não entendia por que os rios aqui, a gente não podia tomar banho. Eles não são valorizados como é nos outros lugares. Não, e a poluição também tomou conta, né? Então, eu sempre tive essa conexão com natureza, com o rio. Então, eu olhei para esse lado de São Leopoldo e escolhi aquela área para fazer um grande parque linear e me apaixonei pelo tema. E na época, eu introduzi pequenas ações no meu TCC, que era, a gente transformava algumas áreas de estacionamento em áreas de lazer. No meu TCC já tinha
essa pegada, né? E já tinha Museu do Rio, inclusive a nossa primeira ação foi no Museu do Rio, o Sarau do Rio, que acontece em São Leopoldo. Ele é fruto de um trabalho nosso, né? A gente plantou a sementinha. E é isso, assim. E aí nasce a Interventura, né? No início de 2016, como um projeto social. Nós não éramos empresa. E o nome Interventura também foi quando tu fez o TCC, é tu que bolou o nome? Não. A gente passou por um processo de uma agência. Ah. E ele nasceu já certinho, assim, Tanto né? que eu entrei na Não Interventura. Ah. Quando eu Já- cheguei, o nome já tava batizado. definido. É. E aí a gente procurou a gente fez um plano de um projeto, um briefing de um projeto social, né? E aí a gente foi apresentando esse projeto para algumas pessoas e uma delas foi essa agência, né? Essa agência, Santa Ajuda Criativa, inclusive ela existe em São Leopoldo, então foi a nossa identidade inicial aconteceu com eles. E escolheram cor, aí a gente fez um trabalho de prefixos de nomes, assim, sabe? A gente foi indo, assim, e num quadro grande, e aí surgiu a Interventura Urbana, que é para ser uma grande aventura, né? É você desbravar a cidade através de uma grande aventura, né? Então ficou Interventura Urbana. Era Interventura Urbanismo Colaborativo, na realidade, né? Era outro nome. Agora que a gente assumiu, porque todo mundo, como nós somos duas mulheres, as gurias da Interventura, né? Então ficou Interventura Urbana, a gente assumiu porque as pessoas, enfim. E lá desde quando tu fez o teu trabalho no TCC, foi idealizando esse projeto social, tu não imaginava que em algum momento iria se transformar numa empresa? Não. A gente foi tomando tanto tempo da nossa agenda, porque as nossas ações aconteciam nos finais de semana, a gente trabalhava em outros empregos durante o dia, né? E foi tomando corpo, a gente foi gostando, a gente foi curtindo fazer aquilo E foi crescendo. Foi crescendo e não, mas espera lá, será que a gente não pode E ganhar as dinheiro? pessoas também comprando a ideia de vocês, Isso, né? sim, Porque isso. mesmo quando não era monetizado ainda, as pessoas Sim. compravam a ideia e estava cada vez crescendo mais. E o legal, é legal contar a história com a Lid, né? Porque eu tinha a ideia da Interventura, mas ainda não sabia como jogar ela pro mundo. Mas eu sabia que eu precisava de uma boa imagem. Tipo, eu preciso... Até porque tu tinha as referências da arquitetura e urbanismo do mundo inteiro, né? Então, as imagens que estavam no teu repertório já eram de boa referência, de boa qualidade. Sim. E aí eu pensei, nossa, eu preciso de um fotógrafo, de uma fotógrafa pra, né, registrar, como que eu vou mostrar isso pras pessoas. E aí eu convidei a Lid, assim, mas a gente não tinha nenhuma relação. Ela foi na minha formatura, porque era namorada de um amigo meu, aí, no caso, o irmão dela era meu amigo, mas a gente não tinha uma relação. Né? A gente não Era tinha pra próximo. ser, Não, era bem aquela acontecer. confusão de galera. E aí eu chamei ela pra uma reunião e convidei, disse, não, Lid, né, essa é a ideia e tal. E a Lid, né, tava começando na questão da fotografia. E acabou dando match e a gente tá aí juntas, né, 7 anos. E só vai. Não, e quando eu comecei, eu pensei, não, vou fotografar, vou fazer o meu trabalho, né? O que eu já sei e tal. Só que eu me envolvia tanto quanto as gurias, né? Imagina. Então, desde o início eu sempre digo que a Interventura me ensinou a gostar de muitas coisas, assim, que eu nem sabia e eu nem conhecia. Que Então... tu sabe fazer e nem sabia que sabe fazer, né? Só pra a gente ter ali, pra saber mais ou menos em que ano que tu entrou, que já existiu Interventura, mas em que ano que a Lid entrou? Foi logo depois, né? 2017. Eu acho que foi em 2016 ainda, só É? que mais no meio do ano. Ali a gente teve um início, né, que eram mais pessoas, né? A Verdade, gente chegou a ter 10, 12 pessoas na Interventura ao longo do tempo como projeto, né? E quem idealizou junto comigo a Interventura foi o Kleber, né, que hoje já não faz mais parte. E aí começa a Interventura e a Lid logo depois, já tava nesse processo do nome, da marca. Então foi no mesmo ano, Lid, foi em 2016. Então. Só que mais no meio do ano. A Interventura nasce no início do ano. E aí, mais no meio do ano, a Lid, eu convidei ela começa a fazer parte da Interventura. Legal.
Mas isso mais com projetos sociais, né? Projeto Uma pegada social. de ver os imóveis que tem na cidade, pessoas fazerem turismo. A gente fez o lançamento da nossa marca, a gente pensava assim, vamos fazer um lançamento da nossa, né, da Interventura para São Leopoldo. E a gente fez um piquenique, as pessoas fazem coquetel, e a gente fez um piquenique na Praça Elis Regina, tu já tava, né? Sim, já tava. E foi a nossa primeira ação de rua. Foi 2016, é verdade. Do de rua, foi um piquenique na Praça Elis Regina, foi um sucesso, as pessoas adoraram. E aí a gente começou essas movimentações, né? De como que a gente transformaria as cidades com as próprias mãos, assim, sem necessariamente depender do poder público. A gente tem contato, né? A gente faz o processo com o poder público, mas seria mais uma ação da sociedade civil organizada para transformar as cidades, né? Pensar em cidades muito mais focadas em pessoas do que em coisas, né? E isso lá, quando tu tava na faculdade, quando tu fez o teu TCC, o projeto não era totalmente esse. Conforme as coisas foram acontecendo, vocês foram tendo uma visão diferente. E desde então, eu acho que antes até mesmo... A gente chegou a trabalhar com vocês na inauguração da Rodrigues de Portão. Foi março de 2018. Março de 2018. Então, vocês já eram conhecidas, né, no mercado como... Março de 2019, desculpa. Que vocês realmente conseguiam utilizar espaços. Eu lembro que na inauguração vocês utilizaram a parte do mobiliário ali. Do estacionamento, exatamente. Então, e entre outras, acho que teve também com o Haka, teve uma vez que foi um sucesso também, né? Conta um pouquinho pra nós desse evento. Daí a gente fez o piquenique, e aí em 2017, porque daí era as nossas ações. Hoje a gente faz ações, tipo... sei lá, 3, 4 por mês. Às vezes mais. A gente já chegou a fazer, sei lá, 8. Veio empreendedora já, né? Não, a gente brinca, nós tava vendendo a mãe, o pai, o cachorro, que tinha, nós tava botando no negócio. E naquela época a gente fazia ações assim, a cada 4, 6 meses, porque nós éramos um projeto social, né? A gente tinha o nosso tempo livre em prol da Interventura, né? E aí a gente fez o nosso piquenique e eu acho que sim, depois aí a gente fez a ação eu não vou lembrar exatamente a cronologia do tempo, assim, mas daí teve o sarau do Rio, que não era sarau, era... Abrace o Rio. Abrace o Rio, que foi... A gente escreveu São Leopoldo numa linha internacional de ações para rios do mundo, assim, né? Que legal. E aí teve essa ação com o Haka, que já foi em 2017. Né? A gente fez... A primeira rua de lazer. A gente lutava pelos parklets, ainda lutamos pelos parklets em São Leopoldo. A gente sabe disso. Né? E aí a gente fez um projeto de parklet pra frente do Haka, né? Pra ocupar aquelas vagas de estacionamento. Fomos pra prefeitura, tivemos a negativa, né? Beleza, não vai poder. E a gente pensou, não, vamos mostrar na prática o que é um parklet. E aí começaram as experiências urbanas para abrir as portas para a população, né? Eu digo que pelo menos eu acho que eu comecei a conhecer o Interventura, vocês já faziam outros projetos, mas aquele momento ali do Haka foi quando vocês conseguiram mobilizar um grande número de pessoas, né? Que eu acho que ali vocês foi, eu acho que um passo onde vocês conseguiram ter mais visibilidade. Porque, pelo menos no meu ciclo, eu às vezes não chegava essa informação desses eventos de sarau. Então, ali vocês, eu acho que conseguiram atingir públicos que realmente antes vocês não estavam atingindo, né? E quando a gente nasce mais focado, mais conectado com o poder público. Sim. Acadêmico também. Acadêmico. Então, e aí a gente foi descolando, porque, enfim, o nosso público final era o interessante para nós, né? Era o que fazia o burburinho, né? O boca a boca, né? Então, a gente começa ali com o Haka, depois aí a gente faz com a Fanny Feelings, ainda no prédio antigo. Eu lembro desse né? O que te move era o nome. O que te move. A gente dava nomes, a gente dava sobrenomes pros eventos, né? Cada um a gente fazia personalizado. E aí tava tendo paralisação
de caminhões, eu acho, né? Uhum. Na época. E aí a gente pensou, vamos trazer essa temática pra mostrar pras pessoas que dá pra vir de bicicleta, de ônibus, de trem, a pé, né? Dependendo da localização. E aí a gente colocou o nome de O Kit Move no evento. Usaram 2, 3 vagas, botaram o parque, eu Isso lembro disso. E aí o legal do nosso parklet, a gente tem um parklet que também vira rua de lazer, que é o nosso mobiliário, nosso querido mobiliário. O case do mobiliário, o mobiliário nasce mais ou menos junto com o negócio. Porque a gente faz uma permuta, a gente fez uma permuta com o Raka, a Fanny, e o Caminho Orgânico, que era o Istvan, né? Então era o Istvan, o Fabiano e o Dudu. E aí, não, olha só, vocês fazem um investimento no nosso mobiliário. Eu lembro o valor, eram R$500. Vocês fazem um investimento no nosso valor e a gente troca para um evento. E foi isso, assim, a gente daí surgiu essa rota de eventos. Daí a gente começou a fazer um a cada 2 meses, né? E nasce daí, a gente começa a deslumbrar, ver a Interventura como um negócio, assim. Foi a partir disso, assim. Já fomos inovadoras já desde o início. Desde o início. Porque a gente não tinha dinheiro, gente. Não, e assim... Sem R$1 no bolso. A gente ia Isso é começar... Isso é empreender. A gente ia começar um negócio sem nenhum outro negócio parecido pra se inspirar, sem saber exatamente o que a gente ia fazer. Então, tipo assim, a gente teve que tirar várias ideias da cabeça, botar no papel, tentar se encaixar em algum lugar pra poder dar o start. Tanto que agora que a gente tá entrando numa fase de... Tá, a gente não se encaixa muito nesses modelos prontos. A gente tá começando a criar os nossos métodos, as nossas formas de fazer as coisas. Como vocês criaram, né, a Rua de Lazer, porque isso vocês trouxeram, vocês foram as pioneiras na região de colocar um mobiliário na rua, de trazer gente, de mostrar que as ruas onde passa carro, poluição, né, existe vida. E dentro disso eu acho que cada vez mais vocês vêm crescendo e é nítido, né, na quantidade de gente que hoje vocês conseguem reunir, né, numa rua de lazer. E até uma dúvida, como que vocês conseguem, como que consegue captar tanta gente, porque são empreendedores locais, né, que às vezes eu acredito que eles nem teriam a oportunidade de estar dentro da cidade, atingindo tantas pessoas. Então, como que vocês buscam esses empreendedores locais para estar expondo lá e fazendo a divulgação para ter tanta gente indo prestigiar? Eu acho que dá até para pensar para te responder bem, assim, nos feedbacks que a gente recebe. Por exemplo, quando a gente descobriu que começou a vir muitos expositores, né? Esses pequenos empreendedores locais. Vinha muita gente, mas o que a gente está fazendo? Porque para nós a gente estava entregando o básico. Só que a gente descobriu que a gente estava entregando muito mais do que outros lugares, outras feiras, né? Outros eventos. E aí a gente começou a valorizar essas pessoas também e dar essa entrega, valorizar essa entrega para eles também, né? Esse atendimento com os expositores. E aí os empresários, a Júlia sempre trabalhou conectando pessoas e negócios, né? Então foi praticamente natural, assim, né? Rede de contatos e tal. E hoje a gente tem mais ou menos uns 3 grupos de empreendedores locais. Opa, desculpa. Foi nada. Celular tocando. Tem problema. 550 mais ou menos pessoas em grupos de WhatsApp. Que aí a gente separou, né? Tem a gastronomia, tem a economia criativa. E aí dentro dessa economia criativa o grupo já fechou. E aí a gente foi para outro grupo. Lotou, Então mais ou menos 550 empreendedores locais a gente tem hoje. E a gente entrega, porque eles participam de outras feiras. Mas eles sempre falam que o atendimento de vocês, o cuidado com a rua, a gente tem esse cuidado de trazer o nosso mobiliário, né? De fazer o layout, de organizar. Então eles sempre comentam, nossa, vocês são muito organizadas. Sim. E muito atenciosas também, porque a gente tá lidando com pessoas, né? A gente entendeu hoje que nós temos 3 clientes, né?
o cliente o empresário Investidor. que investe nas nossas ações, o pequeno empreendedor local, né, que participa como expositores nas nossas ações, e o nosso cliente final, que vai nas nossas ações. Então, a gente entendeu que os três são importantes, né? Cada um no seu momento, mas os três são extremamente importantes para o nosso desenrolar do nosso negócio, né? E isso também a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Tanto que esse cliente do meio, que eram os expositores, ele nem estava no nosso plano, né? Era só um plus para deixar o evento mais legal, deixar a experiência, trazer pessoas, gerar essa movimentação. Só que foi tão grande que a gente pensou, não, eles também são nosso cliente, porque eles também pagam para fazer parte das experiências e a gente também precisa prestar um atendimento e uma entrega legal para eles. Então, acabou sendo um cliente também. Total. Não, e nós somos clientes de vocês, né? Sim. Então, um feedback da nossa experiência como cliente, realmente o atendimento de vocês, a preocupação de vocês em deixar cada expositor posicionado para que a experiência dele ali seja a melhor possível, e fora o resultado que nós como empresa, né, nós somos expositores, mas na realidade estamos lá, nós somos prestadores de serviço, mas hoje é legal de saber que as pessoas esperam, né, eles vão no evento também esperando a nossa presença lá, porque distribuímos pipoca. E fora isso, quando tem alguma ação nova, a gente também faz o lançamento. É verdade. E os nossos números mostram que realmente a gente consegue ter o engajamento das pessoas, a gente consegue atingir um público família, né? Que eu acho que é isso que geralmente às vezes não vai estar conectado passando na tua fachada, né? Exatamente. E eu acho que é um pouco de vocês irem até o público. Sim. Né? Vocês saem da zona de conforto de vocês e vocês vão até o público final. Sim. Né? Então, atinge outras conexões, né? Muito legal. Exatamente. A troca é muito boa. Não, e é muito legal você ter falado isso, porque foi uma coisa também que a gente se deu conta agora, esse último ano, que é o quanto a gente inova num marketing diferente para as empresas que estão investindo. Então, tanto que na nossa proposta comercial, na nossa apresentação, a gente coloca por que investir em impacto social, né? Porque é um investimento. Mas, assim, traz um retorno para a comunidade, traz um retorno para as pessoas, traz visibilidade para tua marca. Sim. Então, é uma inovação em marketing, né? Se a gente for pensar. Não, e realmente a gente gosta muito disso, e a gente, acho que por isso que nós estamos sempre participando ali, porque eu acho que o empresário, né, o empreendedor, ele não é somente vamos lá ver o resultado final, né? Eu acho que é a gente fazer parte da comunidade, mostrar a gente... uma das nossas missões aí é o desenvolvimento da cidade, geração de emprego. Então, a gente estar num local onde a gente possa... oferecer também um carinho para o nosso cliente, né? Ou futuro cliente. Eu acho que essa proposta que vocês trazem é muito bacana, é inovadora realmente. E acredito que muito mais coisas inovadoras vai vir aí pela frente, Sim. né? E vocês foram a primeira imobiliária a comprar nossa ideia. Fico feliz de ouvir. De serviço, né? Porque a gente não vende nada, né? De comprar ideia Sim. mesmo, Exatamente. né? De olha só. É que Não, vocês é que- movem, de acreditar, vocês fazem né? diferente. É. E a Lid comentou ali que vocês vocês estavam sentindo que as pessoas estavam gostando ali do trabalho de vocês e vocês achando que estavam entregando o básico, né? Mas eu acho que isso é algo que o empreendedor tem, né? A gente sempre acha que estamos entregando pouco, a gente tem que entregar mais, né? E isso eu acho que é nítido em vocês, que vocês sempre estão buscando, né, inovações, novas inspirações aí para estar atingindo os objetivos de vocês. Mas agora, voltando um pouquinho ali na parte de como que vocês começaram a entender o negócio, que vocês entenderam que não era mais um projeto social e que agora realmente virou uma empresa, e como que foi para vocês primeiro entenderem isso e realmente é um negócio, e como que vocês fizeram para
transformá-lo num negócio, né? Como que foi essa transição de um projeto para um negócio? Esse foi um dos nossos maiores desafios, assim. Porque a mentalidade de projeto social é uma, né? E a mentalidade de negócio é outra. Então, como unir isso, né, de forma consistente? Sim. Então, a gente foi... primeiro que a gente passou por uma transformação. Nesse período, a gente era em 4 meninas e acabamos nos tornando 2, né? Porque justamente, né, a gente tinha eu e a Lid tínhamos um pensamento de, não, precisamos transformar em um negócio e é isso, porque não era mais sustentável. Sim, com certeza. Né? Porque a gente realmente tomava bastante tempo do nosso descanso. E era uma coisa que a gente tava gostando muito de fazer também, né? Pra parar. Sim. E aí tomava bastante tempo do nosso descanso. Não, por que não viver disso? Né? Por que não... Né, vamos, tá legal, tá bacana, a gente tá curtindo, as pessoas estão curtindo, vamos transformar no negócio. E aí as meninas da Trampolim, né, a Raquel e a Renata, foram fundamentais pro nosso negócio. E é uma consultoria de negócio para mulheres, né? Bacana. E aí a gente procurou elas e explicou, a gente foi a primeira cliente delas, inclusive. Acreditaram. A primeira cliente delas, elas também estavam, né, iniciando. E aí eu acho que foi um ano inteiro, né? De transformação. Foi bastante tempo. Foi bastante tempo. A gente ficou até conseguir dizer o que a gente fazia em uma frase, né? Que a gente conecta pessoas e negócios em prol de transformações de espaços pela cidade. Transformar isso em uma frase foi muito difícil. Eram muitas ideias. Isso. Sim, não, e elas sempre falavam, gurias, vocês falam, mas não dá pra entender o que vocês fazem. A gente só sabe porque a gente conhece vocês. E nós, ai meu Deus, porque pra gente é óbvio, né? Sim. Então, chegar nesse, a gente falava, explicar a empresa em um tweet, né? E tinha que ser em uma frase, depois em um tweet... E até chegar nesse momento de... Até pra gente entender, né? Com bem claro o que a gente faz pra poder explicar pras pessoas. E eu acho que depois disso que também a Interventura cresceu mais, né? Conseguiu se organizar melhor, conseguiu fazer patrocínios, conseguiu botar mais, acho que, microempreendedores pra dentro do negócio. Porque os microempreendedores que entram também trazem muitos clientes pro evento, né? E vocês já fizeram em outras cidades também? Já fizemos Novo Hamburgo, Montenegro teve a caminhada também. É verdade. E agora também a gente vai ir para outras cidades também, né? A intenção é pulverizar mesmo, né? Então a gente agora vai para Campo Bom, né, amiga? Legal. Tendo case de sucesso pra apresentar, fica muito mais fácil de abrir portas também. Não, e no começo, os primeiros passos, assim, pensando em negócio, né? Foi a definição de quais produtos e serviços a gente ia oferecer, que parece básico, mas para a fase que a gente estava, meu Deus, a gente tem muitos serviços, mas na verdade era a gente que estava personalizando demais as coisas e não conseguia transformar num serviço só. E aí, quando a gente definiu, são 3 serviços, 4 serviços, aí a gente foi para precificação, aí depois começou a apresentar propostas e ir adaptando, aí sim que foi fazer um plano de negócio, né? E fazer um plano de negócio focado do que a gente vende, né? E num negócio que não tem Não tem. E tem 3 clientes completamente diferentes. O desafio, assim, dos 3 clientes é real, assim. Se manter bem com os 3 sempre. Exatamente. Então, é um desafio. Mas foi um dos nossos maiores desafios, assim, transformar num negócio. E mentalidade, né? Tipo... Total. Né, a gente se posicionar como empresárias, empreendedoras. Não é mais projeto social. Não. E uma empresa de mulheres, né? Liderado. Tanto que até hoje mulheres. a gente fala sobre isso nas nossas redes sociais. Não somos um projeto voluntário, né? Trabalhamos com empreendedorismo social, sim, mas não somos uma empresa. Nós temos um CNPJ, nós temos contas a pagar. Então, a gente, até hoje, a gente bate nessa tecla porque... a nossa atividade dificulta esse entendimento, né? Porque as pessoas só veem o produto final. É que também vocês tinham um projeto que era social. Claro. Daí vocês... até desvincular essa questão do... Não é pra... A gente trabalha com empreendedorismo social, que une
a grana com o impacto social. A gente faz uma entrega para a comunidade. Até né? porque, que nem vocês falaram, tem contas a pagar. Então, Total. realmente chegou o momento que não cabia mais ser um projeto social, né? E realmente vocês tiveram que... Até para sustentar o próprio estruturar. negócio, né? Não é assim, né? E esse ano vocês estão com um projeto novo também, que é a adoção dos pilares da Transurb. Sim. Nos conta um pouquinho aí, vamos deixar Novo Hamburgo, né, inicialmente aí mais bonito, que realmente é um espaço que deixa a cidade né, mais feliz. Exatamente. Então conta um pouquinho para nós como idealizou esse projeto, quais os planos aí para daqui para frente. Não, o início ali dos pilares, a gente tem um cliente que a gente adora trabalhar, que é a Sicredi Pioneira, né? Então, eles acreditam muito no nosso trabalho e a gente acredita também que faz muito sentido a união dessas empresas. E ali em Novo Hamburgo, foi até uma iniciativa deles, porque eles viram essa movimentação. Os pilares do trem, onde a gente trabalhou, eles ficam na Avenida 1º de Março, pertinho da Avenida 7 de Setembro, em Novo Hamburgo. Logo depois, os pilares da Tintas Killing. Então, as Tintas Killing foram os pioneiros ali, fizeram primeiro e tal. Mas eles saíram fazendo, né? Eles saíram fazendo, justamente porque ainda não tinha uma legislação, né? Exatamente. Sim. E eles, não, beleza, vamos fazer. E ficou lindo, deu super certo. E aí foi, né, outras empresas fazendo. E aí surgiu a provocação da Sicredi. A gente já estava trabalhando com eles em outros projetos, eles já conheciam a nossa empresa. E aí eles disseram, gurias, o que vocês acham dessa ideia? Vocês acham que conseguem nos atender? Porque a gente ainda não tinha esse serviço consolidado, muito claro, né? Muito consolidado. E aí a gente nem pensou, né? Porque a gente adora a ideia. Tanto que todo o trecho ali dos pilares que estão pintados, eles chamam de galeria a céu aberto. Galeria de arte a céu aberto, uma coisa assim. Então, foi lindo de ver, assim, o quanto foi crescendo, né? O quanto aquele espaço foi mudando. Tanto que hoje é muito difícil tu encontrar dados palpáveis do impacto que aquilo tem na cidade. Porque não é algo que tu pode medir, se tu ficar um dia sentado lá vendo a reação das pessoas, não é o suficiente, né? Porque é muito bonito, é muito legal, é outra vibe, dá vontade, né? De caminhar, dá vontade de cuida, utilizar realmente aquele né? espaço, né, que estava parado. O pessoal acaba cuidando melhor. E aí surgiu a provocação deles e a gente pensou, bom, vamos começar, né? Por onde que a gente começa? E aí a gente foi entendendo também um pouco do funcionamento ali em Novo Hamburgo com os pilares. A parte de prefeitura já estava mais ou menos encaminhada. Eles também, têm né? um setor para isso, né? Eles têm um setor só para adoção de espaços aqui em Novo Hamburgo, né? E em São Leopoldo ainda tá caminhando para, né, nesse quesito da adoção dos espaços, né? Mas também, né, a gente fez uma adoção, a gente trabalhou com gestão de praças, a Praça Elis Regina, que recebeu brinquedos novos, sim, a gente viu. Lixeiras novas, a parte do Ice Hot também, que é água quente, água fria e água para os pets, né? A gente fez a gestão dessas praças também. Junto com o Sicredi. Junto com o Sicredi e a prefeitura. E a Praça Amadeu Rossi também, e a Praça né? Amadeu Rossi também. Recebeu brinquedos novos, recebeu lixeiras. Né? Ficou muito legal. O Ice Hot também tá lá. Então, e também a iniciativa, né, com o público e o privado, né, conectados para uma entrega para a comunidade, né? E realmente a gente é muito fã da Sicredi porque não é só discurso. Sim. Não, a gente sabe. Né? Não é só discurso. É muito fã. Não é só discurso. Realmente, assim, eles entregam para a comunidade algo que vai transformar a vida das pessoas, né? Não, e esses 3 projetos, eles funcionaram bem paralelo, assim, tanto que para nós, como a gente ainda estava estruturando esse tipo de trabalho e de serviço, a gente estava batendo cabeça, assim, né? Porque envolve muitos fornecedores, mas aí a gente já entendeu, né? A gente fez toda a gestão de fornecedores ali, tanto das praças quanto da adoção dos pilares. Que também é tudo muito burocrático, ali né? É órgão estadual embaixo do trem? Não teria que falar com a Transurb também? Sim. Tem uma liberação da Transurb para adoção dos pilares. Já tem tem de conservar os pilares, se for ver pintado, que sem estar pintado. Não, claro. E muito legal agora porque a gente está tendo outras empresas nos procurando para fazer esse tipo de trabalho, né? Justamente porque viu
O impacto, sim, os pilares do Sicredi e tal. E aí, ir pra São Leopoldo. Pra São Leopoldo. Porque realmente ali embaixo do trem é um espaço onde se é muito utilizado, né? Mas exercício, né? Imagina com aquilo tudo. Mas ainda assim tá ocioso, né? Ainda assim tem muito espaço que mas o que acontece aqui? Né? Tanto que a gente tem a feirinha do trem, que é no trecho da Amadeu Rossi, porque a gente entende que aquele espaço ali precisa ter vida. Sim. Né? E a gente olha para os espaços ociosos e propõe coisas diferentes e novas, né? Então, é isso, a gente, né, propõe para que as pessoas tomem conta da cidade, que a cidade seja feita para pessoas e não para coisas. E uma coisa que eu lembrei agora também, que é legal de pegar o gancho da Ju, quando a gente faz algum evento, a Feirinha do Trem é um exemplo perfeito, assim. Muitas pessoas comentam, façam isso em tal lugar, venham para tal cidade, venham para tal bairro. Ou seja, eles ainda não entenderam que não é só a gente ir, entendeu? Sim. Não é, beleza, vamos tão para... fácil. Então, por isso que a porque gente não é bate nessa tecla. Porque também não é um projeto social, né? A gente Sim. não faz de graça, a gente recebe por isso. E também pela mobilização, né? Então, Sim. querem que a gente vá pro bairro, de repente indica a gente para Algum estabelecimento. Sim. Né? Tem como as pessoas, né, nos indicarem ali. Por E a isso. gente tentou, né? Inicialmente a gente não imaginava que era tão fácil. A gente ainda vai levar para portão, né? E realmente não é simples. Não. Né? Não. Simplesmente vamos montar uma rua de Não. lazer. Não é bem assim, né? Cada cidade tem a sua burocracia. Sim. E diferentes formas, diferentes... Para os expositores também é diferente, vai ter taxas diferentes. E é tudo a gente que faz, né? É. Os expositores querem participar do evento, eles perguntam, gurias, o que eu tenho que fazer para participar? Então, a gente tem que saber de tudo Claro. antes de orientação, começar a mobilização. Tem até bombeiros, né? Tem até bombeiros. Eu São Leopoldo sei. ainda não. Mas resumindo, é uma burocracia, né? Eu acho que daqui, com certeza, pouco tempo vocês vão estar indo para mais cidades, mas eu acredito que isso também se é muito burocrático, até porque eu acho que não é tão comum, né, ser feito, complexo, é sim. mais complexo, mas vocês acho que com a Rua de Lazer vocês estão trazendo cada vez mais que as pessoas, eu acho que o ano passado teve todo domingo, praticamente. A gente chegou a ter 2 domingos ao mês, né? A Isso, gente mas chegou a ter e as meses. pessoas sentem falta quando não tem, É. né? Então, eu acredito que cada vez mais, e hoje a gente vê que vocês foram pioneiros, mas hoje, todo domingo, existe alguma lugar. feira, né? Alguma rua de lazer Sim. parecida. Então, vocês realmente inovaram, né? E fizeram, e eu acho que isso é o termômetro de todo empreendedor que inicia. Ele vem com uma inovação e se logo depois começa a copiar, é porque realmente Deu certo. o negócio Fez é sentido. próspero, fez Fez sentido. sentido. Muito bacana. Vocês foram case de inovação social pela Tech XP Unicinos. Uhum. Nos conta um pouquinho aí como que vocês chegaram lá, e eu vi que realmente nessa parte de inovação, tecnologia, né? E se a gente vê hoje o projeto de vocês é inovador, né? Mas como que vocês chegaram lá na Unicinos dentro desse e se tornaram case desse projeto? As pessoas enxergam inovação como algo, né, os robôs, né, o metaverso, essas coisas assim. Mas as pequenas coisas que nem... As poucas coisas que a gente foi fazendo quando a gente começou também são inovadoras. Então, até tem uma frase que eu gosto muito, que inovar é colocar em prática uma nova ideia para problemas que já existiam, né? Legal. Então, pode ser simples, vai ser inovador também. Então, o case da Tech XP na Unicinos, eles têm um programa que os alunos participam, que eles se inscrevem para uma experiência que envolve tecnologia e inovação. E aí, no último semestre, eu acredito que as gurias devem ter encontrado a gente no Instagram ou através de algum contato interno. Sim, da Unicinos. acompanhando, né? A gente já fez várias palestras dentro da Unicinos, né? Para vários cursos, arquitetura, design,
Ah, que outros, legal. né? A gente sempre é chamada para falar do nosso trabalho dentro da universidade. Então, acho que foi por aí que as gurias nos encontraram, né? Pra nos convidar para ser case, né? Isso, e aí o objetivo ali era que os alunos ouvissem a gente, ouvissem alguns problemas e nos ajudassem a solucionar alguns problemas com tecnologia ou com ideias. Tinha pessoas de vários cursos diferentes, jogos digitais, arquitetura, engenharia, até Direito. uma das organizadoras, ela é da área da saúde, se não me engano, de farmácia. Sim. Então, é uma troca muito legal de vários cursos diferentes. E aí, o objetivo era eles nos trazerem algumas soluções. Então, o problema principal que a gente trouxe para eles era essa gestão de atendimento dos fornecedores, que hoje nos toma muito tempo. É bem cansativo, né? É desgastante, leva vários dias para tu conseguir, porque tu depende também das outras pessoas. E aí, tu precisa realizar, porque o evento tem data marcada, então tu precisa daquela confirmação. E aí, eu não sei quantas semanas exatamente foi, mas a gente falou uma semana, eles ficaram um tempo trabalhando e aí quando eles concluíram o projeto, elas nos chamaram de volta pra gente assistir todas as ideias e aí a gente escolher a vencedora, né? Mas a gente não conseguiu escolher só um vencedor, a gente escolheu Que eram dois. ideias tão boas que a gente não conseguiu. E eles trabalharam num ponto do nosso negócio, né? Que é realmente o atendimento aos expositores e a rua de lazer, né? Esse é um pequeno problema que a gente tem. Porque uma das questões hoje para a Interventura é como escalar o nosso negócio, né? A gente pode escalar o método, né? Mas ainda assim, de que forma? Como? Ainda assim, o nosso trabalho ainda é muito artesanal. Então, é algo que a gente está ainda buscando essas respostas. A gente foi num evento de Smart Cities lá em Curitiba, já para, né, nos alimentar, Abrir os horizontes. né, de tecnologia, porque eu acho que é o próximo passo, assim, né? Essa viagem que vocês fizeram agora foi ligado a alguma coisa assim? Foi mais pra gente... A gente foi num congresso, né? Com várias plenárias, com várias palestras. Sai com a cabeça fervilhando, Nossa, né? Nossa, muito bom. E aí a gente percebe o quão também a região ainda precisa... tá parada. Gatinhando, né? Tá ainda muito pensando nos carros. Sim. Né? E poucas pessoas trabalhando para que mude esse pensamento, né? pensamento. Vocês no mercado. Fechar uma rua num domingo. Pensa, Imagina. as pessoas não quase saem nas principais, né? Sim. Nas transversais das cidades. Não tem movimento. Já é muita dificuldade fechar uma rua no domingo. Um trecho de uma rua no domingo. Imagina uma avenida... Não, e aí, fecha. em contrapartida, a gente tem vários outros lugares no Brasil que tem avenidas enormes fechadas. Mas Porto Alegre. Mas é fechada Porto pela Alegre. metade. Porto Alegre, fechada completamente. A Avenida Paulista, por exemplo, é maior fechada avenida no no Brasil. domingo. Porto Alegre tem ali a Orla também fechada em domingos e feriados. Então, é uma caminhada, mas é possível, né? Sim. Só que, claro, a gente depende de poder público, né? A gente ouviu muito sobre governança nesse congresso que a gente foi. Muito mobilidade urbana, muito. Como conectar os modais, né? Como conectar a bicicleta com o trem, com o ônibus, como melhorar, né? Daí vem o ônibus elétrico, o carro elétrico, o patinete, a bicicleta. Então, a gente viu muito disso, assim, sabe? E, nossa, a gente saiu... As ideias estão a mil. Nossa, a gente já quer E a gente quer fazer tudo. um aplicativo, uma plataforma, a gente ainda não sabe qual vai ser o foco, né? Porque a gente trabalha com turismo, com negócios, com cidades, né? Com experiências urbanas, assim. Nosso negócio, ele acaba sendo bem amplo, né? Sim. Agora vocês têm uma parceria com um amigo de vocês, que vocês estão fazendo um roteiro turístico, onde estão? Ah, fizemos. Fizeram, né? O Alktour, né? E foi um sucesso, a gente não esperava tanta adesão, né? A gente teve em torno de 40 inscritos e lá no dia foram 30 e a gente passeou, né? Definiu um roteiro, cobrou, e foi a primeira experiência que a gente teve de cobrar do nosso cliente final, né? Que é quem vai nas interventuras, né?
E foi um sucesso, a gente cobrou o valor de R$15, né? Já uma ajuda de custo, né? Para que as pessoas também se comprometessem com o horário, com o plano, né? E aí a gente fez vários prédios na Rua Independência. Mas o sentido é conhecer a história de um determinado... A história de São Leopoldo ou a história de alguns prédios, que nem tu comentou ali na Independência? A história dos prédios. Dos prédios. Dos prédios, Dos a prédios gente fala, tombados. Não necessariamente todos tombados, assim. Mas são de prédios antigos, históricos. Isso. E para gerar sentimento de pertencimento, né? De entender que São Leopoldo, sim, pode ser uma cidade turística. A gente Tinha acredita muita gente nisso. de São Leopoldo. Eu achei muito interessante quando na vocês caminhada. falaram, porque realmente, às vezes, acredito que muitas pessoas também não conhecem a história. Eu sou capilé, nasci aqui e não sei a história. Então, E a gente realmente... tá pensando em outros trechos já. Né? Outros roteiros. Não, a gente fez a Independência e aí a gente quer fazer outros trechos. A gente fez, o nosso guia foi o Matheus da Old. São Leopoldo também é um inovador, né? Tá falando de história, tá... Ele tá conectando a história com o atual, assim. É muito legal. O impacto positivo e negativo, assim, de algumas mudanças. E foi um sucesso, assim, a gente tá... A Sicredi também se interessou nesse percurso também, né? Talvez até de levar para outras cidades, porque é algo bem turístico. Sim. E tinha gente de fora, né? Tinha gente de fora, tinha gente de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis, Dois Sapucaia. Irmãos, Novo Hamburgo. Em próprio Dois Irmãos, Novo Hamburgo também tem história pra contar, né? Exatamente. Toda cidade tem, Tem, né? São Leopoldo tem mais de 200, vai fazer 200 oficialmente. Sim. Mas tem mais de 200 anos, é uma cidade com muita história. bagagem, né? E agora também tá tendo uma ideia do poder público junto com o Sebrae, que é transformar São Leopoldo numa cidade de turismo criativo. Então, eu acho que talvez ali seja um caminho interessante, porque une tudo, né? A gente tem uma cidade muito receptiva, aconchegante, né? Quem vem de fora é muito bem recepcionado, eu sinto Capilé isso. É assim. Eu sinto isso. assim. E muito de rua. Pode ver o shopping, nosso shopping ali. Não fica. Não, porque São Leopoldo é rua, é calçada, né? As pessoas gostam disso. Né? Então tem essa característica muito forte, né? E eu fico muito feliz também que tá saindo um pouco do comércio ser só na Independência, as coisas estão se abrindo, vocês fazendo ali, sim. o Sicredi foi pro lado, a João Correia valorizou, tá um pouco, a gente é apegado, mas ao mesmo tempo a gente tá conseguindo crescer com a cidade em si também, isso eu acho que é muito importante, que era muito centralizado só na Independência, né? E as caminhadas também dá essa questão, assim, de... Nossa, olha que coisa legal acontecendo uma caminhada na minha cidade. Então, dá um certo... As pessoas se orgulham daquilo, né? Sim. Porque a transformação da cidade parte do pressuposto que eu gosto de morar lá e eu valorizo a minha cidade. Agora, tu conversa com a maioria dos leopoldenses e... essa cidade... Não valorizam, né? A cidade. E eu acredito que a gente tem muitas... Eu amo Eu acredito, morar aqui. né? Senão não faria tudo que a gente Nós fez, acreditamos né? muito. Assim como Tanto vocês, é né? que já trocamos várias ideias sobre projetos que a gente possa estar ajudando a melhorar. Eu acho que cada vez mais, eu acho que empresários, eu acho que esse movimento que tá tendo o Sebrae também, o Sicredi tá muito ativo, então ele tá ajudando junto com vocês a fomentar também esses empresários e mostrar que a gente tem muita coisa boa na nossa cidade, né? E valorizar, porque eu acho que se a gente não valorizar, né, quem que vai? As pessoas de fora acabam muitas vezes não vindo, então a gente tem que mostrar o porquê que eles têm que vir para São Leopoldo. Sim. Né? E vocês não têm o que dizer, né, de realmente conseguir movimentar aí a nossa cidade cada vez mais. Verdade. Obrigada. E daqui pra frente, eu acredito que vocês vieram de um congresso onde, né, cabeça fervilhando. Perguntar sobre o futuro agora imagina, nem sabe, já deu até dúvida, né? Eu acho que com tanta informação. Já quero metaverso. Não, mas é legal porque a gente também tinha essa ideia de
nossa, o metaverso é uma coisa muito extraordinária, muito distante. E lá, pra eles, é algo muito... já tá ficando normal, assim, sabe? E a gente pensou, como é que a gente traz esse tipo de... essa grandiosidade da inovação para nossa realidade, né? Aí a gente já começou a imaginar de criar a cidade Interventura no metaverso, para fazer testes de coisas que podem ser implementadas, ver o comportamento... Tudo isso dá pra saber, tá? É muito louco. O metaverso é maluquice. A gente fez uma experiência. Tu vê tu consegue analisar o comportamento das pessoas diante daquela... Mas isso no metaverso, Dentro do metaverso. A gente fez uma experiência de metaverso de um bairro que tá sendo... Caximba, eu acho. Caximba. Tá sendo reestruturado um bairro em Curitiba, né? Onde foi construído em cima de um lixão. Então tem alagamento, insalubre, né? As pessoas vivem com condições precárias. Aí eles fizeram essa reurbanização desse bairro no metaverso. E aí a gente podia, através de uma viagem de balão, então a gente tinha o circuito, né? Um quadrado. A gente entrava pra dentro do quadrado, colocava o óculos. E a gente podia viajar de balão por cima daquele bairro. Que legal. E aí tinha todas as sinalizações. Aqui vai ser o complexo esportivo. Daí tinha uma explicação. Aí andava mais um pouco. Aqui vai ser o conjunto habitacional. Enfim, nossa. E o balão, ele vai andando, né? Ele vai subindo. E a hora que vai acabando a experiência, que é 10 minutos, ele vai baixando como se ele fosse aterrissar mesmo, assim. Como se ele chegasse... Se sente realmente no balão. Sente no balão mesmo, assim. É muito legal. Bacana. E tu já vê pronta a coisa no óculos, vamos dizer assim, tudo né? pronto. Tudo pronto. Nossa, muito legal. Muito louco. E dentro disso, o que vem aí pro Interventura? Então, a gente realmente quer trazer tecnologia para o nosso negócio. A gente ainda não sabe muito bem qual vai ser o foco, mas podem esperar que a gente vai atrás de tecnologia, né? De conseguir transformar o que a gente faz, né, em algo também tecnológico. Né? Se vai ser um aplicativo, se vai ser uma plataforma, se vai ser focado em turismo ou em espaços públicos, a gente ainda não sabe. Né? Mas a gente quer trazer é uma necessário, assim, é uma meta que a gente tem, porque a gente já notou que esse é um calo, né? Porque o nosso negócio, ele já é inovador por si só, né? Então, o que a Júlia comentou antes de ser escalável, né? Não é escalável. O método, sim, mas como a gente faz isso atingir mais pessoas, né? Como que a gente melhora os nossos processos, melhora a forma com que a gente entrega as experiências para as pessoas. E isso vai ter que ser através de alguma ferramenta, assim, que ainda tem que ser desenvolvida. Mas esse é o nosso principal projeto. E o que a gente percebeu também no congresso, que tinham muitas soluções para a governança, né? Para o governo. Sim. E poucas soluções para o usuário final. Tinha uma, em particular, que a gente gostou muito, que é um aplicativo. É AMA, né? E ele é um aplicativo de sustentabilidade. Então, é uma rede social que funciona assim, eu andei de bicicleta. Daí eu tiro uma foto e coloco na rede social. As pessoas podem curtir. E as ações que eu for fazendo ao longo do tempo, eu vou acumulando pontos. E eu posso transformar esses pontos ou em dinheiro ou em uma troca para parceiros do próprio aplicativo. Legal. Que aí dentro do aplicativo eles têm uma rede que chama... E aí, outros usuários que tenham algum tipo de negócio, independente do tamanho... podem se cadastrar e aí o usuário faz essa troca, esse cashback. E aí um outro aplicativo que é deles também é a zeladoria, onde eles elegem zeladores nos bairros que vão fazer as ações nos bairros e vão ser remunerados por isso. Mas isso é junto com o poder público daí, né? Mas ele vira um fiscal de bairro e faz manutenção do local também? Mais ou menos isso. Eu tenho um terreno uma praça aqui. Ali que tá... eu tenho uma praça que tá buraco suja. Na rua. Boa. Vai informando pra ajudar a... Vai fazendo ação. Isso mapeado, ele já né? faz. Ele faz a ação. Isso já tem alguma... Em Porto Alegre? Não tem? Eu vi num bairro uma vez no jornal que estavam... Pode ser que já tenha, mas eles têm um aplicativo pra isso, né? Não, esse não é aplicativo. Eles têm todo eles abriram pra nós, mostraram, foi muito interessante, assim. E tá conectado com a prefeitura daí, esse da zeladoria. Então, eu notifiquei um buraco na rua lá. Aí a prefeitura pode buscar todos os buracos da rua que tá, né, pela cidade e pode priorizar fazer a manutenção.
E eles ganham por isso, que nem um síndico. Legal. Ganham, como se fosse um síndico nos bairros, assim. E ganham por isso, chegam a tirar até R$1.100. Então pode ser uma renda extra e que também dá autonomia para a população, porque é um pouco disso, a gente viu isso como oportunidade. Poucas soluções feitas para o usuário final. Porque às vezes é difícil o usuário que viu ali o buraco na rua conseguir chegar na pessoa que vai resolver o problema, né? A prefeitura no lugar certo de tapar o buraco na Não, rua, e a né? quantidade de notificações que a prefeitura deve receber Nem é só mais passa uma. desapercebida, Exatamente. né? Mas é empoderar o cidadão. A gente trabalha muito com isso, para que o cidadão seja o agente de transformação. E não que essa pirâmide ela seja ao contrário, né? A gente tá acostumada o poder público que comanda. Sim. Mas e por que não ser ao contrário, né? O cidadão comanda o poder público. Então a gente vem com essa cultura de fortalecer o usuário final, né? Então a gente vai querer fazer algo nesse sentido, assim. Não, e a gente entende também o papel do governo, né? As coisas só podem ser executadas pela mão deles, Sim. né? Então, também por isso, acredito que esse evento ele foi tão voltado... É Smart Cities, mas a aplicação ela só pode ser feita através do governo, né? Então, mas tem a essa demanda, né? importância. Tendo a demanda, o governo acaba se mexendo, né? Sim, Funciona. a cobrança Funciona, também, né? claro que funciona. Então é isso. Muito bacana, muito legal. Acho que deu para conhecer aí um pouquinho mais da história de vocês e mostra que realmente é uma inspiração, né? Iniciar de um projeto e conseguir transformar isso num negócio inovador, né, que só tem a crescer, né, e a gente vai estar aí junto com vocês sempre acreditando, porque realmente são parceiros assim que a gente quer do nosso lado, que nos impulsionam, né, para trazer mais inovação para nossa cidade, para nossa comunidade. Então, muito obrigada. Muito bom, muito bom. Estamos muito gratos de ter vocês aqui hoje. Ficamos muito felizes mesmo. O Interventura chegou na nossa vida de mansinho e hoje faz parte da Rodrigues, em tudo que a gente vai fazer. Vamos lançar lá no Interventura, vamos para a Rua de Lazer, a gente gosta de estar muito junto. Interventurem também, né? Isso Eu aí. escuto isso aí, eu acho isso uma pegada muito legal de vocês. Uma grande aventura. É tipo Noronhense, só que Interventure-se. Interventure-se mesmo, Mas né? muito obrigada pela oportunidade de falar nesse canal novo de vocês, né? verdade. Parabéns pela iniciativa e Obrigada. certeza que vai ser sucesso, porque comunicar é um dom, né? E acho que vai sempre pra frente quando a gente fala do bem, fala de coisas boas, de crescimento. Então é isso aí, parabéns. legal. Valeu, E né? as pessoas se conectam com histórias, né? Sim. E aqui é um ambiente pra gente contar as nossas histórias. A gente tá bem feliz, obrigada pela oportunidade. E Nós é que isso. agradecemos, né, Darlene? Isso aí, muito obrigada. Gente, o nosso episódio fica por aqui. Inscreva-se no nosso canal e sabe, com inspiração continua sempre. Muito obrigado. Interventure-se você também. Valeu.